Na aula de hoje, de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, eu vou mostrar para vocês como é feita a implementação dos algoritmos de pilha, fila e lista, utilizando a alocação estática. E então, nessa aula, a gente vai ver aqui 3 exercícios, tá, que mostram para a gente como que é feita essa implementação. Então, vamos lá. No primeiro exercício, pede que a gente implemente uma pilha utilizando a alocação estática, tá? E são dadas aqui as 4 operações básicas que a gente viu na aula anterior, a aula teórica. A operação cria pilha vazia, a função que verifica se uma pilha está vazia, a função que empilha e a função que desempilha. A primeira função aqui, né, que ele mostra para a gente é o seguinte, não é, na verdade, uma dessas funções. É como que a gente implementa o tipo abstrato de dados. O primeiro passo é a gente criar a estrutura, tá, um registro, que vai definir a nossa pilha. E nesse caso, a pilha ela possui uma variável do tipo inteira chamada topo, que vai apontar para o índice, ou seja, para a posição que tem o elemento no topo da pilha. Tá? E para isso a gente vai precisar de um vetor. Nesse caso aqui, esse vetor eu estou chamando de itens. E qual que é o tamanho desse vetor? Esse tamanho é definido pela variável, ou no caso uma constante chamada max. Ah, mas vocês podem questionar, professor, a gente analisando um pseudocódigo assim é muito simples, mas a gente quer ver o código na linguagem C. Tudo bem, nesse exercício aqui ele já mostra para vocês como que é feito o código na linguagem C. Então olha só, a gente já define aqui no início, antes da função main, uma constante chamada max, que possui valor igual a 1000. Então dessa forma, ao definir a nossa estrutura de dados pilha, a gente já define aqui que essa pilha vai ter um vetor formado por 1000 elementos. Tá? Um vetor de itens, né? E uma variável topo do tipo int. E em seguida ele vai mostrando para vocês, tá, nessa apresentação, o pseudocódigo primeiro, igual aqui a gente tem a função cria pilha vazia e logo em seguida a gente tem o algoritmo, né, o código na linguagem C. Então aí vocês já podem comparar. É claro que eu sempre tento manter a mesma lógica do pseudocódigo, tá? Mas algumas coisas acabam mudando, né? Nesse caso aqui, olha só, um ponto que vocês têm que prestar atenção é que essa função, por exemplo, ela recebe um ponteiro que eu estou chamando aqui, né, S de pilha, né, em inglês stack. E o que acontece? Para chamar essa função, digamos que eu declarei lá na minha função main uma variável S do tipo pilha, né? Então essa variável é uma variável que utiliza alocação estática. Para chamar a função cria pilha vazia, né, como a função está esperando receber um ponteiro, ou seja, um endereço, a gente pode utilizar esse operador de endereçamento, o e-comercial, que vai passar o endereço dessa variável. Aí dessa forma a gente consegue trabalhar. Tá? Ou a outra opção é utilizar um ponteiro. Então ao invés de declarar S como uma variável estática, eu posso declarar S como um ponteiro e alocar já a memória para essa estrutura de dados. E aí dessa forma eu posso chamar a função cria pilha vazia passando S sem a necessidade de utilizar o operador de endereçamento. Mas aí eu não posso esquecer que no final do código eu tenho que colocar lá um free S, né, para apagar a memória que foi alocada. E em seguida, olha só, a gente tem aqui todas as implementações. A função que verifica se uma pilha é vazia, né? A gente tem a função empilhar, aqui está ela implementada na linguagem C. Aí, mesmo ponto, tem que prestar atenção na questão do ponteiro. A gente sempre está usando um S flechinha, por quê? Né? Porque a gente está trabalhando aqui como um ponteiro. Aqui então eu estou explicando, né, nesse slide a questão como que a gente chama essa função empilha utilizando uma variável estática do tipo pilha, tá? Então é dessa forma, utilizando o operador de endereçamento. A função desempilha, aqui a gente tem o pseudocódigo dela
e em seguida o código na linguagem C, tá? Observando sempre a questão do ponteiro. E aqui eu tenho ainda como que seria as chamadas dessas funções na função main, tá? Que aí já simplifica para vocês. Aqui já tem um exemplo de como inserir, criando, primeiro cria a pilha vazia, em seguida insere em pilha, né, um elemento 10 aqui, depois desempilha esse elemento, tá? Tudo isso utilizando uma variável estática, né, pilha S. Mas aí também tem um exemplo de como a gente utilizaria um ponteiro. Tá? Então aqui eu estou declarando S como um ponteiro, chamando a função malloc, e no finalzinho aqui eu dou um free S. Tá? Então vocês têm que prestar atenção no operador de endereço, que nesse caso aqui não precisa. No segundo exercício é a mesma coisa, só que para estrutura de dados fila. Então segue a mesma lógica. A gente tem as 4 operações básicas e tem o passo a passo aqui, sempre mostrando primeiro o pseudocódigo, tá? Que a gente já viu nas aulas anteriores, na nossa aula teórica, e em seguida mostrando o código na linguagem C. Tá? E a gente vê isso para cada uma das 4 funções da estrutura de dados fila. E por fim, no terceiro exercício, o que a gente tem? Trabalhar com a estrutura de dados lista, utilizando a alocação estática. Então a gente tem aqui as 4 operações que a gente vai criar a lista vazia, verificar se a lista está vazia, inserir um elemento X na lista L na posição P, ou remover um elemento, né, da nossa lista L na posição P. Então, mesma lógica, a gente tem aqui o pseudocódigo, o código na linguagem C, tá? Olha só. É só vocês pegarem esse código e juntarem tudo, tá? As funções de cada estrutura de dados e implementar tudo isso, tá? Então assim, o código já está dado, vocês só tem agora que digitar esse código, compilar e trabalhar com ele, né? Trabalhar com essas estruturas. Então muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.